Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal da Atra Educação e hoje especificamente a gente vai estar falando sobre a fisioterapia pélvica, que é uma área que está em bastante ascensão no mercado de trabalho. Hoje eu trago 5 mitos que a gente vai desmistificar sobre essa área e mais do que isso, eu vou trazer uma consciência da importância da fisioterapia pélvica para todas as pessoas. Vem comigo? Primeiro mito. A fisioterapia pélvica é só para quem deseja ter parto normal? Não, né? A gente sabe que a gravidez ela passa por diversas modificações, né? O corpo da mulher ele passa por modificações durante as 40 semanas e a fisioterapia pélvica ela vai atuar em cima dessas modificações, seja na prevenção, seja na reabilitação, porque nem sempre o corpo está preparado para isso. Então, uma via de parto é só uma via de parto. A fisioterapia ela vai interferir diretamente tanto na questão da prevenção, como também no tratamento dessas modificações que são advindas do período gravídico. Então é mito dizer que a fisioterapia pélvica é só para quem deseja ter parto normal. Mito 2, fisioterapia pélvica é só para mulheres idosas? Não, né, gente? A fisioterapia pélvica ela abrange um leque de disfunções que vai tratar, mas também vai prevenir. Então, não é apenas disfunções advindas da terceira idade, advindas do processo do climatério, da menopausa, que a fisiopélvica vai atuar. Tanto é, por exemplo, mulheres que estão no meu consultório com 22 anos, 23 anos, 18 anos, 19 anos, com queixa de dor durante a relação, ressecamento, endometriose. A gente sabe que a endometriose acomete mulheres no período de plena atividade sexual, né? Fase ativa. De fertilidade também, que tem possibilidade de engravidar. Então é um leque de informações. Não tem idade para aquela mulher desenvolver algum tipo de incontinência urinária. E a fisioterapia pélvica é padrão ouro. Então veja quantas disfunções a fisiopélvica vai estar trabalhando no tratamento, na reabilitação, mas lembrando do pilar principal também, que é a prevenção. Independente da idade, toda mulher ela deve passar por um fisioterapeuta pélvica para passar por uma avaliação e não necessariamente ela esteja desenvolvendo aquela disfunção, mas só em ela trabalhar a reabilitação, só em ela estar trabalhando a prevenção, ela vai estar atuando junto com a fisioterapeuta pélvica e vai estar prevenindo disfunções na terceira idade, inclusive. Então, para que não seja necessário utilizar dos serviços de fisioterapia pélvica na terceira idade, é interessante que ela busque quanto antes, independente da disfunção se ela tiver ou não. Terceiro mito: exercícios de Kegel resolvem todos os problemas? Não, né, gente? A começar pela abrangência de todos. Depende da necessidade do paciente, depende da avaliação, como é que esse paciente vai chegar pra gente e principalmente qual é o diagnóstico daquele paciente. Exercícios de Kegel são bastante utilizados, estão sendo bastante divulgados como formas de, por exemplo, pompoarismo, fins de atividades sexuais. Então, está sendo bastante disseminado sobre isso. E aí a gente vai trazer a importância de entender o que é esse movimento. Então, por exemplo, se chega um paciente no seu consultório com queixa de perda urinária, numa avaliação você vê que esse paciente ele tem um aumento de tensão muscular, um aumento de rigidez, não necessariamente uma fraqueza muscular. E aí, você vai passar exercício de Kegel especificamente para esse paciente logo no início do tratamento? Pois é, né? Então a gente trazer essa abrangência de exercício de Kegel para todos os problemas está errado, é um mito. A gente não vai trabalhar assim. Um outro exemplo é, o paciente chega no consultório com dor durante a relação sexual, com bastante dor, chega até a sangrar em algumas vezes, e aí na avaliação a gente vê que esse paciente também apresenta um grau de rigidez muscular. E aí, a gente vai estar trabalhando exercícios de Kegel com o intuito de fortalecimento nesses pacientes. Então aqui eu trago essas reflexões. Nem sempre os exercícios de Kegel, principalmente quando o foco for fortalecimento, a gente vai estar trabalhando com esses pacientes. Fica a dica, prestem atenção na real indicação. Ponto 4. A fisioterapia pélvica é sempre desconfortável? Não, gente. A fisiopélvica, claro que é uma área muito íntima, né? Tem muitos tabus presentes na nossa sociedade. Para algumas pessoas pode ser constrangedor, para outras não.
O que vai é a forma como o profissional vai lidar com aquela situação e tentar deixar o paciente mais confortável. Claro que a gente trabalha muito a área íntima, né? Por exemplo, a área endovaginal, no tratamento de disfunções também para pacientes homens que não estão convencionalmente acostumados a trabalhar nessa área, né? A fazer tratamentos nessa área. Então a gente vai tentar trazer o máximo de conforto para aquela paciente, para aquele paciente, para que ele não se sinta constrangido, para que ele não se sinta desconfortável. A mulher, ela tem um hábito mais comum de utilizar tratamentos ginecológicos diferente do homem, então ela está mais, de certa forma, confortável, mais adaptada a esse tipo de tratamento. Mas o fato é, a fisioterapia pélvica ela não é constrangedora, ela não é desconfortável, a gente tem que visar o objetivo principal, que é tratar aquele problema que aquele paciente está apresentando, e mais do que isso, a gente transformar o ambiente que aquele paciente está inserido num ambiente mais confortável, num ambiente que ele se sinta mais acolhido, que ele não se sinta constrangido. Então a fisioterapia pélvica ela não é constrangedora nem desconfortável. E isso vai muito do profissional, que a gente tenha isso em mente. Quinto mito e último e mais polêmico também, a fisioterapia pélvica ela é a mais indicada ou a menos indicada em casos de prolapso uterino? Bom, minha gente, a gente sabe que casos de prolapso uterino dependem muito dos níveis, né, que vai de 1 até 4. E sempre a cirurgia ela é indicada? Não, nem sempre ela é indicada. A fisioterapia ela pode ainda ser o padrão ouro para casos leves e moderados, para reconstituir essa musculatura do assoalho pélvico que está em disfunção e, consequentemente, o útero ele cai. Porque, por exemplo, uma paciente que passou por 3 gestações ou que está na fase da menopausa, do climatério, e aí por um desajuste hormonal, essa musculatura ela respondeu, entrou no nível de fraqueza muscular e, como resposta, o útero entrou no caso de prolapso, ele passou por uma queda, a gente vai estar prescrevendo cirurgia, a gente vai estar confiando nessa prescrição? Não. A gente sabe que a fisioterapia ela é muito útil nesse sentido de trabalhar fortalecimento e também está trabalhando mobilidade. Então a gente precisa trabalhar fortalecimento, a gente precisa entender qual é o nível desse prolapso desse paciente, se é um prolapso leve, se é um prolapso moderado, se é grau 1, 2 ou até mesmo grau 3. Se esse paciente ele vai responder ao nosso tratamento fisioterapêutico, aí sim a gente pode estar fazendo a fisioterapia que é padrão ouro. Agora, se ele está no nível de prolapso grave, grau e nível 4, um nível que nem a fisioterapia pélvica vai estar resolvendo sozinha, aí sim leva-se em consideração um procedimento cirúrgico. Mas, ainda assim, a fisioterapia pélvica ela também deve atuar em conjunto, tanto no pré-operatório como no pós-operatório, porque a gente vai reduzir esse grau de prolapso, a gente consegue reverter com os exercícios adequados. Então, dizer que a fisioterapia ela é apenas eficaz em casos de prolapso é um mito, mas também dizer que o procedimento cirúrgico é o único que vai resolver casos de prolapso também é um mito. Depende do caso da paciente, depende do nível da gravidade do prolapso dela e depende do nível de fraqueza muscular. Fisioterapia pélvica é uma verdade, ela sempre vai ser útil. E aí, minha gente, eu quero ver aqui nos comentários se vocês passaram por algumas dessas situações que eu citei aqui. Estou curiosa para a gente conversar sobre isso. Vem comigo!